Muito bem. Então, triângulo retângulo. Em primeiro lugar aqui. Um triângulo é retângulo quando um dos seus ângulos é o ângulo reto. Então, aqui, nesse triângulo aqui, ó, a gente tem um ângulo reto, né, que é designado com esse símbolo aqui. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E num triângulo retângulo, os lados eles têm nomes especiais. Ou seja, você tem catetos, né? A e B são os catetos, e tem a hipotenusa, que é o lado que é oposto ao ângulo reto. Tá? Você tem a hipotenusa e tem dois catetos. Então, existe um teorema que relaciona os lados de um triângulo retângulo, né? Que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa aqui é C, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aí temos o teorema de Pitágoras. Aqui, determine o cateto oposto e o cateto adjacente aos ângulos alfa. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, ângulo alfa e ângulo beta. Tá? O ângulo alfa e aqui o ângulo beta. Para o ângulo alfa, quem é o cateto oposto? Vou fazer uma tabelinha, né? Vou fazer aqui. Ó. Vou fazer ângulo alfa, ângulo beta. Aqui cateto oposto, aqui cateto adjacente, né? E aqui hipotenusa. Não é isso? Pronto. A hipotenusa é a mesma independente de que ângulo você esteja falando, que a hipotenusa é o 5, né? Tem a hipotenusa, que é o 5. Então, 5 é a hipotenusa. Tá? Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Então, o ângulo alfa está aqui, o cateto oposto vai ser quem? 3. O cateto oposto ao ângulo alfa é 3. E quem é o cateto adjacente? 4. Tá? Então, em relação ao ângulo alfa, cateto oposto é 3, cateto adjacente é 4. Certo? E a hipotenusa é o 5. Vamos passar aqui para o ângulo beta. Isso aqui já não vai mais funcionar. A hipotenusa é o 5. Né? Quem é o cateto oposto ao ângulo beta é 4. E o cateto adjacente vai ser 3. Certo, gente? Tudo bem. Isso aqui vai ser importante na hora de identificar, na hora de realizar as razões trigonométricas, né? As razões trigonométricas, elas relacionam os ângulos internos do triângulo com os seus respectivos lados. Então, o que são as razões trigonométricas do triângulo retângulo? São seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, CO sobre CA, cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Ora, observe, se tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto, o que aconteceu? Se eu faço 1 sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Eu vou ter cateto adjacente sobre cateto oposto. Tá? Então, eu posso dizer que a cotangente é o inverso da tangente. Quando eu inverto a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu encontro a cotangente, que é cateto adjacente sobre cateto oposto. A secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Observe que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, a secante é o inverso do cosseno. E, finalmente, a cossecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Mas observem que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se você observar, a cossecante é o inverso do seno. Muito bem. Então, vamos tomar o ângulo alfa, né? E vamos fazer as razões trigonométricas
no triângulo retângulo para esse em relação ao ângulo alfa. Então, o que é o seno do ângulo alfa? É o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa. Tá? Desculpa, o seno, aí eu falei a tangente, né? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, A sobre C. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, B sobre C. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, A sobre B. A cotangente é o inverso da tangente, né? Se a tangente é A sobre B, a cotangente vai ser B sobre A. A secante é hipotenusa sobre cateto adjacente, ou seja, vai ser o inverso do cosseno. Se o cosseno é B sobre C, a secante é C sobre B. E a cossecante, hipotenusa sobre cateto oposto, hipotenusa sobre cateto oposto, é o inverso do seno. Se o seno é A sobre C, se o seno de alfa é A sobre C, a cossecante de alfa é C sobre A. Tá certo? Então, é assim que a gente vê as razões trigonométricas no triângulo retângulo em relação a um determinado ângulo. Tá? Então, aqui, tomando seno de alfa. Então, o seno de alfa. Alfa está aqui. O seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, que é A, sobre hipotenusa, que é C. A sobre C. E o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, B sobre C. Somei isso aqui. Isolei o A. A é igual a C vezes seno de alfa. Isolei o B. B é igual a C vezes cosseno de alfa. Então, tomei o A e o B. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na relação de Pitágoras. Aqui o teorema de Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. No lugar desse A aqui, eu vou colocar C vezes seno de alfa. E no lugar de B, eu vou colocar C cosseno de alfa. Então vai ficar como? C ao quadrado é igual a C seno de alfa, que é o A, né, ao quadrado, e C vezes cosseno de alfa, que é o B. Né? Esse B aqui ao quadrado. Aqui eu vou elevar C ao quadrado e seno de alfa eu vou elevar ao quadrado. A seno ao quadrado de alfa. Mais C eleva ao quadrado, cosseno também eleva ao quadrado. Cosseno ao quadrado de alfa. Muito bem. Aqui eu divido tudo por C ao quadrado. Eu posso dividir tudo por C ao quadrado. A gente sabe que quando a gente vai dividir a expressão algébrica, a gente tem que tomar cuidado para esse termo, esse valor, não ser, ser diferente de zero, né? C é o lado de um triângulo, ele não pode ser igual a zero, né? C ao quadrado também vai ser diferente de zero, tá? Aqui está garantido que C ao quadrado é diferente de zero, a condição de existência está satisfeita. Eu observo que o C ao quadrado é fator comum nessa expressão aqui. Então, dividindo C ao quadrado por C ao quadrado é igual a 1. Aqui vai ser igual a 1 e aqui vai ser igual a 1. Tá? 1 vezes seno ao quadrado de A vai dar seno ao quadrado de A. 1 vezes cosseno ao quadrado de A vai dar cosseno ao quadrado de A. Tudo isso igual a 1. Então, eu tenho a minha primeira relação fundamental aqui da trigonometria sendo demonstrada aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá certo? Então, essa aqui é a nossa relação fundamental. Isso aí é bastante utilizado, né? Tanto aqui na trigonometria do triângulo retângulo. Isso também vai funcionar na trigonometria no círculo. Tá? Vai ver isso no círculo. Exercício. Calcule seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante do ângulo beta. Aqui eu tenho um ângulo beta. O que eu faço aqui? Identifico, né? Aqui o ângulo reto. Isso aqui vai ser hipotenusa. Hipotenusa. Né? Os outros dois são catetos. Só que o ângulo beta é esse aqui. Esse daqui é o cateto
oposto ao ângulo beta. E esse aqui, cateto adjacente ao ângulo beta. Então, para achar o seno do ângulo beta, eu farei cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 24 e a hipotenusa é 30. Isso aqui vai dar quanto? 24. Aqui eu posso dividir por 6, aqui vai dar 5. Dá 4. Aqui vai dar 5. Tá? 24 por 6 dá 4. 30 por 6 dá 5. Então, 4 quintos aqui. O cosseno do ângulo beta é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, a gente pode usar triângulos pitagóricos para achar o cateto adjacente? Pode, né? Aqui, eu comparando aqui, né? Meu pitagórico aqui. Aqui é 5. Aqui é 4. E aqui é 3. Né? Se eu multiplicar todo mundo por 6, né? 6 vezes 4, 24. 5 vezes 6, 30. Então, o meu cateto adjacente vai ser 3 vezes 6, que é 18. Então, acho 18. O cateto adjacente é 18 sobre a hipotenusa, que é 30. Tá? Aqui, o 6 também. Vai dar 3 quintos. A tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vai ser 24. Cateto adjacente vai ser 18. Aqui vai ser tudo por 6, né? 4. 4 terços. Cotangente de beta. Cotangente é o inverso da tangente. A tangente é 4 terços. A cotangente vai ser 3 quartos. A secante de beta é o inverso do cosseno. O cosseno é 3 quintos. A secante é 5 terços. Por último, cossecante de beta é o inverso do seno de beta. O seno de beta vai dar 4 quintos, a cossecante vai ser 5 quartos. Tá certo? Observe que eu fiz tudo isso, simplifiquei, mas você vê que se você pegar no triângulo 3, 4 e 5, você tem as mesmas razões, né? Aqui o ângulo beta é esse aqui, o ângulo correspondente, né? Aqui seria o quê? Seria 3, 4, 5, né? Quem é que vai ser o seno? Vai ser 4, cateto oposto sobre hipotenusa, 4 quintos, tá vendo? Aqui. O cateto adjacente, 4 terços. Desculpa, o cateto adjacente é 3 sobre hipotenusa, 3 quintos aqui. A tangente oposto sobre adjacente, 4 terços. Né? Cotangente adjacente pelo oposto, 3 quartos. Né? Então, você fazendo todas as razões aqui no triângulo 3, 4, 5, você vai achar a mesma, né? Obviamente, porque são proporcionais. Maravilha. Então, vamos seguir. Relações fundamentais. Né? Resumo. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Tangente de alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Cotangente é 1 sobre tangente, né? Evidentemente, deixa eu
Deixa eu consertar isso aqui. Está aparecendo uns pontinhos aqui. Rapidamente aqui, deixa eu consertar essa edição aqui. Isso. Aqui, eu não falei, né? Acho que eu não falei porque que tangente é igual a seno sobre cosseno. Mas se você observar aqui, aqui, né? Se você fizer seno sobre cosseno, se você pegar esse seno e dividir pelo cosseno, você tem cateto oposto sobre hipotenusa, que é o seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o cosseno, né? Isso aqui cancela, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, que é igual a tangente. Certo? Então, se você pega o seno e divide pelo cosseno, você pega o seno, divide pelo cosseno, esse aqui é o seno, divide pelo cosseno, você vai achar tangente, tá? Então, a gente pode chegar a essa conclusão aqui. Que a tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Cotangente é o inverso da tangente, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno. E aqui nós temos uma tabelinha, temos uma tabela de 3 ângulos notáveis, né? A gente vai aprender outros ângulos aqui, mas começando por esses 30, 45, 60, tabelinha conhecida. O que a gente observa aqui nessa primeira parte da tabela aqui, ó? Observa aqui nessa primeira parte da tabela, por exemplo, que o seno de 30, né, que é 1/2, é igual ao cosseno de 60, que é 1/2. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Também eu posso observar aqui, ó, que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, tá? E aqui eu observo que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Tudo isso é regido pela mesma propriedade, que diz o seguinte: se eu tenho 2 ângulos cuja soma é 90 graus, eles são chamados de complementares. Se esses ângulos são complementares, então o seno de um deles é igual ao cosseno do outro, né? Então, se A mais B é igual a 90 graus, então o seno de A é igual ao cosseno de B. E também o cosseno de A é igual ao seno de B. Então, você tem essas duas coisas que acontecem aqui quando os ângulos são complementares, ângulos complementares. Então, 30 e 60. 30 e 60 são complementares, porque a soma deles é 90 graus. Então, o que implica? Que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. E também o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus. Né? Quanto é o seno de 30 graus? 1/2. É igual ao cosseno de 60 graus, que é 1/2 também. Tá? Quanto é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, é igual ao seno de 60 graus. Então, a gente tem o que aqui? Seno de 30 igual ao cosseno de 60, que é igual a 1/2, e cosseno de 30, que é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. A gente tem 45 e 45 são complementares, né? São complementares. O que é um complementar de 45? 45. Né? É o ângulo
que você soma para encontrar 90 graus. Então, por isso que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2 também. Joia, temos isso. O que mais a gente tem aqui? Bom, nessa parte de baixo da tabela a gente tem a tangente, né? A tangente de um determinado ângulo é igual ao seno sobre o cosseno. Então, para achar a tangente, basta dividir o seno, que é 1/2, pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Na hora que eu faço a divisão aqui, ó, cancelo 2, né? Fica 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente é resultado da divisão do seno pelo cosseno. Aqui, tangente de 45 graus é igual a 1. Por quê? Dividindo o seno pelo cosseno, né? Aqui, raiz de 2 sobre raiz de 2 vai ser igual a 1. Raiz de 3. Por que dá raiz de 3? Porque raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2 vai dar raiz de 3. E a última linha aqui é a cotangente. Cotangente é só inverter a tangente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O inverso é 3 sobre raiz de 3. Né? Fazendo a racionalização aqui, multiplica e divide por raiz de 3. Vai dar 3 raiz de 3 sobre 3, que dá raiz de 3. 1. Por que a cotangente de 45 graus também é igual a 1? Porque é o inverso de 1. 1 sobre 1 dá 1 mesmo. E o último, eu tenho raiz de 3. Se eu inverter raiz de 3, fica 1 sobre raiz de 3, né? Racionaliza, multiplica e divide pelo mesmo fator racionalizante. Fica raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, nós temos aí a nossa tabelinha, observando aí já algumas propriedades. Tá? Muito bem. Então, era isso aí na aula de hoje.